Boa noite a todos, camaradas, caros amigos. Um agradecimento também à Câmara Municipal de Grândola que nos cedeu aqui este espaço para a nossa sessão e aos trabalhadores que a tornaram possível também. Esta sessão, camaradas, nós estamos, como sabem, já não faltam muitos dias, 22, 23 dias das eleições para o Parlamento Europeu, e uma sessão como esta que hoje aqui estamos a ter é uma sessão que deve ser entendida, antes de mais, como uma sessão de trabalho. E uma sessão de trabalho porquê? Porque ela vai ter de viver para lá destas paredes em que agora aqui estamos. Nós estamos no meio de uma batalha, não estamos a preparar-nos para a batalha, estamos no meio de uma batalha, e uma batalha em que todos são fundamentais. Não é uma batalha que apenas os candidatos da CDU possam travar. Todos e cada um de nós, todos e cada um dos que aqui estamos, somos essenciais na batalha que estamos a travar. Nós sabemos que as condições nunca são iguais nestas batalhas. Nós travamos sempre esta batalha com meios desiguais. Não andamos, ao contrário de outros, com televisões atrás de nós, por exemplo, para dizerem depois nas televisões o que é que aqui foi dito, o que é que a CDU aqui disse. Alguns têm essa possibilidade. Nós não temos, nunca tivemos, e desta vez também não é diferente. Agora, também não temos propriamente a atitude de nos ficarmos a lamentar disso apenas. É justo que a gente se lamente, até porque é uma queixa mais do que justa e devemos fazê-la, mas temos que, sobretudo, olhar para os meios que temos à nossa disposição e ver como é que nós, com os meios que temos à nossa disposição, conseguimos travar a batalha e contrariar condições que possam ser difíceis ou mais difíceis do que aquilo que a gente gostaria. Também não estamos habituados a tarefas fáceis, propriamente. Mas podemos dizer que se os outros têm armas que nós não temos, nós também temos algumas que eles não têm. E uma delas é este sentido militante, este compromisso, esta generosidade e esta determinação que só têm aqueles que aqui andam para transformar a vida e para transformar o mundo. E aqueles que veem na intervenção política não uma forma de terem benefícios para si e para os seus, mas precisamente uma forma de transformar a vida das populações, a vida dos trabalhadores para melhor. E isso dá-nos forças que os outros não têm. E se as aproveitarmos bem, o que é que isto quer dizer? Se fizermos viver esta sessão e outras que se possam fazer para lá destas paredes, se todos e cada um dos que aqui estão conseguir levar a mais um amigo, a mais um familiar, mais um conhecido, mais um colega de trabalho, mais um vizinho, mais um camarada, as razões que aqui havemos de discutir hoje para dar mais força à CDU nestas eleições, nós vamos, apesar de tudo, travar o combate, o tal combate que é desigual, mas podemos fazê-lo com confiança de sair dele à altura dos desafios e das responsabilidades que depois vamos ter de assumir. E, camaradas, uma primeira questão importante a sublinhar nestas conversas e neste esforço de esclarecimento, de informação e de mobilização, tem a ver com aquele que é o papel da CDU, que foi o papel da CDU, do PCP, das forças que compõem a CDU nos últimos anos da vida nacional. E aqui é importante, nós temos dito isto, não esquecer e não deixar que outros se esqueçam daquilo que se passou na noite das eleições em 2015, em que depois de 4 anos no governo, PS e PSD, depois de terem feito tudo o que fizeram, e é bom não esquecer o que foi tudo o que fizeram, nem deixar que outros se esqueçam, não esquecer o que foi cada roubo, cada assalto, cada empresa vendida, cada corte nos salários, cada corte nas pensões, cada aumento de impostos, cada corte na saúde, cada despedimento de professores, cada redução de pessoal na saúde, cada feriado roubado, cada português que foi expulso do seu país, não encontrar aqui condições de vida e de sustento, e foram 500 mil, na sua maioria jovens. Não esquecer realidades que nós julgávamos ultrapassadas lá no fascismo e que se voltaram a sentar à mesa de muitas famílias, como a fome. Foi tudo isso que significaram esses 4 anos. E ao fim desses 4 anos, na noite das eleições, os 2 partidos responsáveis por isso estavam a fazer a festa. E estavam a fazer a festa preparando-se para fazer o que ainda tinham deixado por fazer. Um corte de 600 milhões de euros nas pensões,
passar a definitivos coisas que tinham dito que eram só temporárias, mas que afinal iam passar a ser definitivas, cortes nos salários e outros, nos subsídios de desemprego, nos subsídios de Natal, etc. E provavelmente privatizar as empresas, provavelmente não, privatizar ainda as empresas que tinham ficado por privatizar e muito provavelmente criar condições para mudar mais uma vez e para pior a Constituição, que apesar de tudo algumas vezes ainda se lhes pôs ao caminho e não lhes deixou fazer tudo aquilo que eles queriam. E estes dois partidos que faziam a festa tinham do outro lado um PS que estava resignado, que lhe tinha dado os parabéns ao PSD e ao CDS, tinha atirado a toalha ao chão, e um bloco de esquerda que dizia: há duas notícias esta noite, uma boa e uma má. A boa notícia é que nós tivemos um grande resultado. A má notícia é que vamos ter que levar com o governo PSD-CDS mais 4 anos. E logo nessa noite houve um partido, uma força, apenas uma, pela voz do secretário-geral do PCP, que afirmou aquilo que mais ninguém foi capaz de dizer naquela noite. Eles não ganharam, eles perderam. O povo ditou-lhes uma derrota. E é possível que na Assembleia da República se criem as condições para consumar a derrota que o povo lhes ditou nas urnas. E isso foi o primeiro passo e determinante, sem o qual nada do que se seguiu se teria seguido, desde logo a derrota desse governo do PSD-CDS. Ao fim de 4 anos de intensa luta dos trabalhadores, das populações, em que nos andavam a dizer que não valia a pena lutar, porque eles tinham maioria absoluta, não valia a pena lutar. E imaginem o que era, ao fim de toda essa luta, nós termos levado com mais 4 anos de um governo PSD-CDS. Foi a iniciativa determinante da CDU que permitiu iniciar tudo o que se seguiu. Não tínhamos, nem temos, nunca tivemos ilusões sobre o PS, o seu papel, a sua natureza, os seus compromissos, dissemos na altura, mas sabíamos que esse PS, por estar em minoria, pelos outros estarem também em minoria, e por estarem condicionados uns e outros pela luta social, pela luta dos trabalhadores e pela luta das populações, isso poderia ser o suficiente não apenas para travar medidas negativas que os outros teriam implementado, mas para iniciar um caminho progressivo de recuperação, defesa e conquista de direitos, alguns dos que tinham sido roubados, e de rendimentos. E todas e cada uma das medidas que se seguiram, e é bom a gente também não se esquecer de algumas delas, até porque há pouco, quando fez o seu discurso, a sua intervenção, o Primeiro-Ministro falou em várias delas, todas aquelas em que ele falou, gabando-se do que tinha feito, o fim dos feriados roubados, o fim dos cortes nos salários, os aumentos das pensões que o PS nunca teve no seu programa de governo, nem já agora no acordo que tinha com o Bloco de Esquerda, porque esse acordo só previa descongelar pensões, o que significava aumentar uns cêntimos, o que fosse a taxa de inflação, era isto o significado de descongelamento, atualizá-las em função da taxa de inflação, quando o PCP disse desde a primeira hora que o que é preciso é um aumento geral e extraordinário das pensões, que permitam recuperar pelo menos uma parte do poder de compra perdido pelos reformados e pensionistas. Estávamos sozinhos no primeiro ano, não desistimos da ideia, e no segundo, terceiro e agora em 2019 novamente, houve aumentos gerais e extraordinários das pensões, mesmo que o PS não os tenha incluído no seu programa de governo. Foi possível reverter privatizações de algumas empresas públicas. Foi possível repor direitos dos desempregados, nomeadamente no que se refere ao subsídio de desemprego. Foi possível alargar a centenas de milhares de crianças o abono de família, que o governo anterior tinha roubado a pelo menos 500 mil crianças o abono de família. Foi possível garantir a gratuitidade dos manuais escolares até ao 12º ano, reduzir ainda aquém do que era possível e necessário as taxas moderadoras na saúde, entre outras medidas, quase todas elas de alcance limitado, insuficiente, face àquilo que era necessário e que é possível, mas só o facto de termos mudado os termos da discussão, que foi durante anos, e não foi só durante os anos do governo anterior, mesmo noutros governos, a discussão era sempre qual era o corte que vinha a seguir, qual era o direito que íamos retirar a seguir. Tínhamos uma certeza, cada governo que vinha, fosse ele do PSD ou do PS, deixava isto sempre pior para os trabalhadores e para o povo do que aquilo em que tinha começado.
E nós começamos a ter a discussão em sentido inverso. Já não é quanto é que vão cortar a seguir, quanto é que a gente vai recuperar a seguir. Quanto é que vamos recuperar nos salários, quanto é que vamos recuperar nas pensões, quanto é que vai aumentar o orçamento para a saúde. Só isto não foi coisa pouca. Agora, valorizando tudo isto, importa ver a resposta, todas as respostas que ficaram por dar. E já agora também, não foi só respostas que ficaram por dar, foi aquilo que evoluiu em sentido negativo. Não nos esqueçamos que o PS, poucos dias depois, ou poucas semanas depois de formar governo, já estava a aprovar mais uns quantos milhões para despejar no Banif, na banca privada. Não contou com os nossos votos para isso. É bom lembrá-lo também. Para desfazer aquela ideia em que ainda se insiste do governo de esquerda, ou do governo das esquerdas, ou da coligação. Não há coligação nenhuma. Se houve nessas alturas, foi com o PSD e com o CDS, para despejar dinheiro na banca, para impedir alterações às leis do trabalho que melhorassem a situação dos trabalhadores, aquelas que o PCP propôs, para impedir que se salvasse uma empresa como o CTT e outras, que nós levamos a discussão na Assembleia da República a possibilidade de recuperar o controle público sobre essas empresas. E o PS o inviabilizou, juntamente com o PSD e com o CDS. Quando foi a discussão sobre a fixação do horário de trabalho nas 35 horas para todos os trabalhadores, depois de ter sido possível repor as 35 horas na função pública, e propusemos que isso se alargasse a todos os trabalhadores, foi o PS que o impediu, com o PSD e com o CDS. Em todos estes momentos, eles não deixaram de juntar os trapinhos, como sempre têm feito, para impedir, ou para impedir medidas positivas, ou para implementar algumas negativas, nomeadamente as ajudas à banca. Bom, hoje temos aí mais um desenvolvimento, não é? Aquilo de que se fala, e que mostra bem aquilo que nós dissemos, é que o Partido Socialista não mudou, o PS não mudou a sua natureza. E aquilo que hoje foi feito mostra até onde está o PS disposto a ir para impor um retrocesso. Reparem que nós estamos a falar de uma medida que resultou do programa da Troika que o PS subscreveu, algumas delas ainda antes do programa da Troika, dos PECs que o PS implementou, e que agora o PS, confrontado com a necessidade de devolver, de reconhecer o tempo de serviço aos professores, como já agora é justo que se faça para todos os outros trabalhadores da administração pública que viram esse tempo de serviço a não ser contado, aquilo que embarca numa chantagem e num ultimato para impor até às últimas consequências o retrocesso que ele próprio tinha determinado aqui há uns anos. Há quem se queixe, também podemos dizer, há quem se queixe que isto são eleições para o Parlamento Europeu e depois que se fala pouco nas questões europeias. Tudo isto são questões europeias, camaradas. Ou lá como eles as queiram chamar. Estamos a falar de um retrocesso que foi imposto pela União Europeia, por um programa da União Europeia que o PS, como o PSD e o CDS, subscreveram. Estamos a falar do PS estar a invocar regras da União Europeia, que ele aceitou e votou a favor no Parlamento Europeu, regras da União Europeia relativamente ao déficit, já agora regras que outros, olhe-se para o caso da França, diz que não vai cumprir, porque a França é a França, portanto não tem de as cumprir, mas o PS invoca essas regras que ele aprovou no Parlamento Europeu para justificar a continuação de um roubo aos trabalhadores, neste caso, aos trabalhadores das carreiras especiais da administração pública, aos professores e aos outros. A gente é capaz de apanhar com isto aí, aliás, hoje aí nas ações de contacto que fizemos, fomos um bocado apanhando com isto também, algumas pessoas até preocupadas com o que se possa seguir. É importante a gente ter claro o que aqui está em causa. Em primeiro lugar, ter presente, isto não é claro para todas as pessoas, em relação a isto ainda dos professores, que o que está em causa não é devolver aos professores, isso até seria justo, ou devolver a todos os outros trabalhadores da administração pública aquilo que lhes foi roubado nos salários durante a Troika. Não é isso que está em causa, embora muita gente ache que sim. Não se vai devolver nada daquilo que lhes foi roubado. Aquilo que está em causa
é, uma vez que foram descongeladas as progressões nas carreiras, considerar o tempo que as pessoas efetivamente trabalharam para essas progressões. É apenas isto o que está em causa. Não é ao contrário do que eles querem fazer crer ou dar a entender que se está a devolver o que foi roubado. E não é que não fosse justo, que era. Mas nem é sequer isso que está em causa. E é isto que o PS quer fugir. Invocando um aumento da despesa que está... É o aspecto menos importante aqui, mas claramente está atirado lá muito para cima, porque, por exemplo, não tem em conta que estes trabalhadores, de uma parte do salário que vão receber, vão descontar para a Segurança Social, vão descontar para os impostos. Alguns até se vão reformar e, portanto, aquela ideia que vão todos ganhar muito mais se eles se reformam, entram novos para os substituir e esses, infelizmente, ganham menos. E, portanto, apesar de estar subestimado, não é isso que está em causa. Porque mesmo os números que eles apresentam, camaradas, comparam bem com os 800 milhões que ainda aprovaram este ano despejar em cima do novo banco. E para aí já não são os critérios do déficit da União Europeia que atrapalham. Porque a própria União Europeia, que também mostra bem a sua natureza, a própria União Europeia contabiliza de maneira diferente para o déficit o dinheiro que se manda para cima de um banco privado ou aquele que se gasta a financiar os serviços públicos, a financiar a saúde, a educação, os transportes, a habitação, a cultura ou os salários dos funcionários públicos. Isto mostra bem também a natureza da própria União Europeia. E então falemos das questões europeias, que alguns, e nós também não fugimos a elas, mas que alguns dizem que é tão importante falar. Pois é importante falar. Falemos das questões europeias e daquilo que eles gostam pouco de falar nestas alturas. Falemos de 30 anos, ou 33 anos, de política agrícola comum da União Europeia, que retirou ao país 700 mil hectares de superfície agrícola útil, terra cultivada, que deixou de o ser, e que hoje é, em muitas zonas do país, pasto para incêndios. Falemos de 400 mil explorações agrícolas que fecharam portas no nosso país. E falemos de uma dependência alimentar que, por exemplo, no caso dos cereais, que são a base da alimentação, chega quase aos 95% de dependência face ao exterior. Temos um déficit agroalimentar que todos os anos nos custa 3 mil milhões de euros. Os professores ao pé disto é um coitadinhos. 3 mil milhões de euros de déficit agroalimentar do país. Ou olhemos para a situação nas pescas, que ao fim de 30 anos de política de pescas da União Europeia, estamos numa situação em que, apesar de termos das maiores zonas económicas exclusivas de toda a União Europeia, das maiores zonas de mar de toda a União Europeia, importamos 70% do pescado que consumimos não é capturado por frota nacional. Em 30 anos, mais de 50% da frota pesqueira foi abatida. Então, mas não veio dinheiro, não veio tanto dinheiro da União Europeia? Veio, desde logo, para isto, para abater frota pesqueira. E para outras coisas parecidas também. Para distribuir aí aos grandes agrários aqui da Zona Sul, que recebem rios de dinheiro sem a obrigação de produzir uma espiga de trigo que seja. E depois, claro, muito desse dinheiro entra, mas depois volta a sair para comprarmos tudo aquilo que deixámos de produzir, seja na agricultura, seja nas pescas, seja na indústria também. Que há 30 anos dava um contributo para a riqueza do país superior na casa dos 30% e que hoje é inferior a 15% esse contributo da indústria para a riqueza do país. Deixámos de produzir, não deixámos de consumir, ficámos dependentes, mais dependentes do ponto de vista económico e, como o PCP sempre disse também, com a dependência económica, mais tarde ou mais cedo, vem a subordinação política. E não é só estarmos dependentes do ponto de vista económico, é o facto de hoje decisões fundamentais para a vida do nosso povo e do nosso país serem tomadas por instâncias que o povo não escrutina diretamente, sobre os quais não tem controle, nomeadamente da União Europeia. É bom lembrar também, como há 20 anos, faz este ano 20 anos,
tudo aquilo que nos prometeram a respeito do euro. Devem lembrar-se, não é? Alguns dos que aqui estão, que diziam que nós íamos passar a ter a mesma moeda da Alemanha. Isso queria dizer que mais dia menos dia os nossos salários iam ser também iguais aos salários alemães, não é? Que o país ia crescer, ia haver mais investimento, o desemprego ia diminuir. E olhando para trás, para estes 20 anos, o que a gente vê é que o tempo e a vida desmentiram cada uma destas promessas. O desemprego não diminuiu, aumentou, e aumentou muito. Aumentou a imigração, aumentou o endividamento do país, que mais do que duplicou em 20 anos. O crescimento que eles prometiam, pelo menos 3% ao ano, diziam na altura que a economia ia crescer pelo menos 3% ao ano. Pois nem 3, nem 2, nem 1. 0, qualquer coisa, 0,8%. Fomos dos países que menos cresceram no mundo inteiro nestes 20 anos. São poucos aqueles que cresceram menos do que Portugal. E alguns desses poucos foram países como o Iraque, a Líbia, a Síria, que foram completamente devastados por guerras. Os salários não apenas não se aproximaram dos alemães, como pelo contrário, divergiram. E se há queixa que os trabalhadores da administração pública, mas também os outros dos privados têm, é que há mais de uma década que têm os seus salários estagnados, praticamente estagnados. E mesmo no tempo em que aumentavam, andaram durante vários anos a aumentar abaixo da taxa de inflação, ou seja, determinando uma perda de poder de compra. Isto faz com que hoje o peso dos salários no rendimento nacional, que atingiu níveis historicamente baixos no governo anterior, agora subiu ligeiramente, mas está ainda muito longe daquilo que era necessário e daquilo que era exigível. Somos um país injusto, onde quem produz a riqueza é desapropriado de uma fatia enorme dessa riqueza que produz. E, portanto, quando nós colocamos como objetivo, entre outros, a valorização dos salários, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, com uma elevação geral dos salários, a elevação do salário mínimo nacional para os 850 euros a curto prazo, tem muito que ver com esta necessidade de redistribuir já, agora, no imediato, a riqueza que o país produz de uma forma mais justa. Mas também entendemos que o país tem de produzir mais riqueza. Nós não somos, ao contrário do que nos quiseram convencer, Portugal não é um país pobre. É um país que foi empobrecido pela política dos governos que temos tido. Mas é um país com recursos na agricultura, na floresta, nas pescas, no mar, na indústria e em muitas outras áreas, recursos que, se bem aproveitados, podem dar um grande contributo para o desenvolvimento do país. E a maneira que temos de dever menos é produzindo mais. Mas produzir mais implica enfrentar as imposições da União Europeia e as políticas da União Europeia, que durante 30 anos o que fizeram foi exatamente o contrário. Mesmo quando parecia... Sabem aquela história, né? Ouve-se muitas vezes aquele ditado do peixe e da cana, não é? Se diz alguém que precisa de um peixe, não lhe des o peixe, ensina-o a pescar, dá-lhe uma cana. Não é? A nós tiraram-nos a cana. E depois deram-nos uns peixitos, também lá uns peixitos, mas roubaram-nos a cana. Foi isso que a União Europeia nos fez. Com o apoio, ao longo de todos estes anos, dos partidos que estiveram no governo e dos deputados portugueses que se sentaram no Parlamento Europeu, do PS, do PSD e do CDS. Que aprovaram as políticas agrícolas comuns todas, as políticas comuns de pescas, as políticas comerciais feitas à medida dos interesses da Alemanha, mas que prejudicaram muitíssimo países como Portugal, que aprovaram todas as regras e todas as políticas associadas ao euro e que agora aprovam todas aquelas regras, nomeadamente do déficit, que eles próprios cá invocam para dizer que não podem fazer isto, ou não podem fazer aquilo, ou não podem fazer aquilo outro. O dinheiro que falta nos salários, o dinheiro que falta na saúde, o dinheiro que falta na educação, o dinheiro que falta na habitação, o dinheiro que falta em todos os serviços públicos, que falta na cultura, que falta nos transportes, que falta nas autarquias. Só não falta nos bancos, como já sabemos. Mas tudo isto são questões que estão direta ou indiretamente ligadas com decisões que foram tomadas também no Parlamento Europeu ao longo destes últimos anos.
Não é possível a gente olhar para os grandes problemas nacionais hoje sem ter em conta as decisões que foram tomadas ao nível da União Europeia nestes últimos anos e o que é a opção, por vontade própria, do PS, como do PSD e do CDS, de se vincularem a imposições que são contrárias aos interesses do país. É certo que alguns cá dentro ganham com isso. Ganham o grande capital, têm ganho. As grandes empresas da grande distribuição, que esmagam os produtores, que esmagam o comércio tradicional, esses têm ganho com isso. Aqueles que tomaram conta das nossas empresas e setores estratégicos, pois esses também ganham. Os que tomaram conta do Magalp, que ainda este ano, que ainda o ano que passou, voltou a dar lucros recorde que se aproximam dos 800 milhões de euros. Andam eles aí a falar. E se fossem as carreiras todas, era um aumento da despesa de 800 milhões de euros. Olha, os lucros da Galp tapavam isso. E a Galp era uma empresa pública. Como a EDP, como a REN, como a ANA. Uma empresa pública, quando dá lucros, esses lucros entram no orçamento de Estado e pagam impostos. Quando eles as venderam, a sede foi para a Holanda. Deixaram de pagar impostos em Portugal. E os lucros deixaram de ir para os cofres do Estado para financiar a nossa saúde, a nossa educação e todas as despesas sociais e passaram a ir para os donos, para os capitalistas que são donos dessas empresas. E como até são estrangeiros na sua maioria, é dinheiro que nem se sai do país imediatamente na hora em que os dividendos são distribuídos. Estamos a falar só na Galp. Depois queixam-se aí, o PS e o PSD, do preço dos combustíveis, dos impostos. O preço dos combustíveis está ligado à decisão de privatização da Galp e de liberalização do preço dos combustíveis. Estamos a falar só numa empresa, mas podíamos falar nos lucros fabulosos da EDP, nos lucros da REN, nos lucros da ANA, nos lucros de todas aquelas empresas que eram públicas e que devem ser, e que do nosso ponto de vista devem voltar ao controle público. Temos aí a questão do CTT, que desde que foram privatizados já deixaram pelo menos 40 concelhos do país sem uma única estação dos Correios. Mas agora os americanos, os fundos de pensões americanos que são donos dos Correios, os lucros, na hora de distribuir os lucros, já não vão para o Estado, já não vão para nós, vão para os donos dos Correios. E aí tem mais um exemplo. Receitas da União Europeia. A legislação que determinou a liberalização destes setores. Que determinou que empresas como, por exemplo, a CP fossem esquartejadas em 2 ou 3 empresas. Hoje, quando se fala na situação da ferrovia, esquece o impacto que teve na situação da ferrovia a decisão de esquartejar a empresa. Isso resultou da aplicação de um pacote legislativo ferroviário decidido no Parlamento Europeu. PS, PSD e CDS votaram favoravelmente. Por acaso aqui também houve quem não... A França e a Alemanha não o aplicaram. Mas lá está, é a França, é a Alemanha. O que mandaram os outros fazer, eles mantiveram as suas empresas. No caso alemão, até é uma empresa pública que agora anda aí às compras de antigas empresas públicas de outros países. E tudo isto foram decisões também tomadas no Parlamento Europeu. Decisões, já agora, em que PS, PSD e CDS não se distinguiram em nada. Absolutamente nada. Eles agora encenam aí umas guerras, umas divisões. Camaradas, nós há 5 anos, quando foi da campanha para o Parlamento Europeu, passámos a campanha toda a dizer uma coisa que era assim. Arranjem aí meia dúzia de coisas em que o PS tenha votado de forma diferente do PSD e do CDS no Parlamento Europeu. Não conseguem. E depois, ao longo da campanha, até fomos diminuindo. A gente começou na meia dúzia e depois disse: arranjem 5 coisas, 4 coisas, 3 coisas. No fim já dizíamos uma coisa que eles tenham votado diferente, uma coisa importante. Não nos conseguiram responder. E porque de facto não houve. E estes 5 anos podíamos fazer o mesmo exercício. Digam alguma coisa importante, verdadeiramente importante, votada no Parlamento Europeu, onde eles tenham votado de forma diferente. Não houve. Podem encenar aí todas as divisões, o que quiserem. Votaram tudo da mesma forma, tudo o que foi determinante para a nossa vida aqui, para a situação dos trabalhadores, para a situação dos serviços públicos, para a situação dos setores produtivos nacionais. Não encontram uma coisa em que PS, PSD e CDS tenham votado de forma diferente. Até com exemplos muito recentes. Alguns, olha, e para alguns, eu já estou a falar há muito tempo, mas eu vou já concluir.
Alguns ainda acham, mesmo alguns camaradas e amigos nossos, ainda acham às vezes que estas eleições para o Parlamento Europeu, por ser para o Parlamento Europeu, são menos importantes, não têm tanta importância como as eleições que são nacionais, ou aqui para a Câmara Municipal. É uma coisa lá longe, tem pouco a ver com a nossa vida de todos os dias. Já aqui demos vários exemplos que ajudam a desmentir esta ideia. Posso-vos dar mais um, que é uma coisa importante, que foi votada ainda não há muitas semanas no Parlamento Europeu. Foi das últimas votações que se fizeram no Parlamento Europeu, em que conseguiram finalmente, ao nível da União Europeia, fazer uma coisa que alguns andavam a tentar fazer há muito tempo, mas ainda não tinham feito. Aprovaram a criação do que eles chamam um mercado europeu de fundos de pensões privados. Ora, isto é abrir a porta, e não é por acaso, depois isto anda tudo ligado, não é por acaso que agora começaram a falar outra vez aí na sustentabilidade da segurança social, no aumento da idade da reforma. Os mesmos que puseram aí isso a circular outra vez, no Parlamento Europeu, votaram há poucas semanas o abrir caminho a um mercado europeu de fundos de pensões privados. O que é que isto significa? Significa desviar recursos, descontos dos trabalhadores, da segurança social pública para fundos privados de pensões. Coisa que nós já vimos até agora, durante a crise que houve, em vários países por esse mundo fora, o resultado que deu, que foi muitos trabalhadores que descontaram uma vida de trabalho para esses fundos privados e que da noite para o dia se viram sem nada, porque os fundos foram à falência com a crise. Agora, imaginem, poucos anos passados, PS, PSD e CDS estão no Parlamento Europeu com os seus votos a ajudar a criar um mercado europeu de fundos de pensões privados e a criar as condições cá e lá para desviar recursos da segurança social pública para fundos de pensões privados. Dá vontade de dizer, então não aprenderam nada com a crise? Eles aprenderam. Agora a gente temos que fazer esta pergunta, ou se eles não aprenderam, pelo menos que aprendam alguma coisa os trabalhadores que algum dia depositaram o seu voto e a sua confiança nestes partidos. Porque é também isso que está em causa, coisas tão importantes como o futuro da sua pensão ou da sua reforma, o que pode estar em causa nestas eleições, embora isso nem sempre seja óbvio. E, portanto, são exemplos, entre outros possíveis, que podíamos dar de como estas eleições mexem mais aqui com a nossa vida do que aquilo que às vezes a gente julga, e também um exemplo de como na hora H, cá e lá, o PS, o PSD e o CDS estão tantas vezes juntos. A gente não anda aqui, e vou terminar, a seguir a estas hão de vir outras eleições, e só por isso estas também têm essa importância, porque a força com que sairmos destas será a força com que vamos travar a próxima batalha. Mas também é bom que se diga, a gente não anda aqui apenas para quando há eleições. A gente anda aqui todos os dias, na luta, na tal luta pela transformação da vida e do mundo, na luta pelos direitos dos trabalhadores, na luta pelos direitos das populações, para fazer cumprir os anseios, as aspirações das populações. E lutamos todos os dias, independentemente das eleições e dos resultados das eleições. Lutamos ao lado de qualquer trabalhador que esteja frente a uma injustiça e não lhe perguntamos se querem quem é que ele votou, para lutar ao lado dele para resolver essa injustiça. Mas é justo e é necessário que a gente os avise nesta altura. Aos trabalhadores, às populações. É que a força que nos derem agora é a força com que eles próprios vão contar para travar a luta que se há de seguir. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses que se hão de seguir. A força que derem agora à CDU é a força que vai ser usada a favor deles nas lutas que havemos de travar juntos. E não força que há de ser usada contra eles, como tantas vezes aconteceu com os votos que foram dados ao PS, ao PSD e ao CDS. Camaradas, era só isto que vos queria dizer.